A paz do Senhor Jesus, amados, nós estamos aqui mais uma quarta-feira para compartilhar a palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de contar para vocês um pouco sobre a história de Marcos. Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos mesmo, tão importante, que contribuiu tanto com o crescimento do Evangelho, com a formação, do Evangelho e com o crescimento das primeiras igrejas ali. E eu, para surpresa, acho que de alguns que vão ouvir pela primeira vez essa narrativa, Marcos, ele fraquejou na sua primeira missão diante do Senhor Jesus. Eu já disse uma vez que ele não foi testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo, Ele não estava ali seguindo Jesus junto, ele não foi um dos seus discípulos junto, mas ele foi discipulado, ouviu muita narrativa através de Pedro. E ele escreveu aquilo que foi relatado por Pedro, E é interessante que em Atos, e eu gostaria que você puder aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia em Atos no capítulo 12, no versículo 25, diz assim que Barnabé e Saulo, que é o apóstolo Paulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. O nome de Marcos era João Marcos, E você vai ver em algumas narrativas ele sendo tratado ou somente de João, ou ele sendo tratado somente de Marcos, ou de João Marcos. Mas é a mesma pessoa. E às vezes eu vejo pessoas se equivocando, tratando como se fosse uma pessoa diferente. Mas não. A cajadada que ele toma do apóstolo Paulo é para ele mesmo. Ele que escreveu o Evangelho de Marcos e contribuiu tanto depois com a palavra do Senhor, mas ele fracassou. Mas ele errou na primeira vez. E como teria sido, para nós, para a igreja, caso ele não tivesse dado a volta por cima? Caso ele não tivesse se levantado? Caso Deus não tivesse usado Barnabé para dar uma segunda chance para ele. E é isso que eu queria falar com você hoje. Queria falar sobre a importância de receber uma segunda chance, principalmente quando nós tratamos dos assuntos do Senhor. Quando nós tratamos de exercer o ministério que Deus tem na nossa vida. Sabe, nós somos seres humanos. Estamos sujeitos a tantas falhas, estamos sujeitos a fracassos, a medos, a traumas. E Deus, Ele é tão bom que às vezes, por isso que Ele manda sempre andar em dois, para que nunca não seja cometido um erro. Porque talvez se tivesse Paulo andando sozinho neste momento, teria sido cometido um erro na vida de Marcos. E aí, o que acontece? O Espírito Santo fala com um grupo ali de profetas e mestres que estavam reunidos e separa Barnabé e Saulo, para fazer uma missão, para andar segundo o propósito do Senhor. E eles viajam, eles partem segundo a dispensação do Espírito Santo. E no versículo 5 do capítulo 13, diz que eles levaram consigo, nessa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé juntos, eles levaram consigo João Marcos, o nosso Marcos do Evangelho. E ele segue viagem junto com Barnabé e com Saulo. Acontece que, de repente, no meio da viagem, ele, no versículo 13, diz que esse João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. No meio da viagem, o rapaz fracassou. No meio da viagem, o rapaz falou: não quero mais, quero ir para casa. No meio da viagem, no meio da missão, irmãos, eles pregando a palavra, viajando de cidade em cidade, o rapaz falou: não quero mais brincar disso.
Quero ir para casa da minha mãe, mais ou menos isso que ele disse. Por que eu digo que eu quero ir para casa da minha mãe? Porque no versículo 12 de Atos 12, Pedro, quando estava preso e sai da prisão, que o anjo do Senhor liberta ele, quando ele sai, ele vai para onde? Para a casa de Maria, que era mãe de João Marcos. E porque ali tinha uma igreja local. E talvez ele estivesse acostumado com aquele tipo de serviço a Deus. Servindo a Deus na sua casa, com pessoas que ele conhecia, sem hostilidade. Porque o apóstolo Paulo, não vamos nos esquecer que ele era um perseguidor da igreja. E de repente ele passa a ser perseguido. E quem estava com ele também era perseguido. Se você continuar lendo Atos, você vai ver que eles eram tratados com hostilidade, que eles eram apedrejados, que eles escorraçavam eles da cidade, principalmente os judeus, quando ouviam o discurso de Paulo a favor dos gentios, levando a palavra para os gentios. Então, talvez isso trouxe para Marcos medo, né? Talvez ele sentiu saudade da igreja na sua casa. Talvez ele sentiu saudade daquele tipo de serviço que ele exercia a Deus na sua casa. Talvez ele ainda não tinha convicção se o chamado de Deus na vida dele era aquele, para missão, para viajar com Paulo e com Barnabé, embora Barnabé fosse seu primo. E isso trouxesse para ele um certo conforto de estar entre os seus. Talvez ele pudesse se sentir um pouco menor, inferior, porque Paulo tinha uma oratória tremenda, porque Paulo tinha convicção do seu chamado, porque Paulo, afinal de contas, estava pregando com toda eloquência. Irmãos, tudo são suposições, porque a Bíblia não diz o porquê que ele retrocedeu, mas diz que ele retrocedeu, que ele foi embora, que ele falou, não quero mais, eu quero voltar para casa. Tudo bem, Paulo não questiona, Paulo não fala nada, ele fala, deixa aí. E eles continuam pregando de cidade em cidade, levantando igrejas ali, grupos para o Senhor, almas se convertendo, milagres acontecendo e bênçãos acontecendo, embora também o apóstolo Paulo em uma dessas cidades foi apedrejado a ponto de ficar caído no chão. Amém. Aí, no capítulo 15, acontece a segunda viagem missionária. Paulo fala, vamos voltar para cada uma dessas cidades que nós fomos, visitando eles? E Barnabé fala, vamos, mas eu quero levar João Marcos comigo. No versículo 37, com a gente. Lê aí, Atos 15, versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. E então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Barnabé falou, eu quero levar ele, porque ele fraquejou ali atrás e a gente tem que dar uma segunda chance para ele, porque ele falhou. E Paulo fala, exatamente por isso, porque ele foi inconstante, porque ele não nos acompanhou nos trabalhos, porque ele foi fraco, porque ele não tomou a sua cruz e seguiu Jesus, porque ele não nos auxiliou, ele não deve nos acompanhar. Porque missão não é para criança, porque missão é serviço árduo, porque servir o Senhor não é brincadeira. O apóstolo Paulo era um homem duro. E o apóstolo Paulo falou, não é não. E Barnabé não se submeteu e falou assim, depende, nem sempre não é não quando se trata de uma alma, Paulo. E eu não vou abrir mão da vida de Marcos. Uau, que duelo de titãs foi aqui. E Barnabé enfrenta Paulo. E eles têm uma briga de verdade, um afastamento entre eles. E aqueles dois que sempre andaram juntos servindo a Deus, se separam. Barnabé pega Marcos e vai para Chipre.
e Paulo vai com Silas. Se dividem em 2 grupos e acabam multiplicando para Deus, né? Nem sempre divisão é para diminuir, às vezes é para multiplicar. Sabe, irmãos, por que eu disse tudo isso para você? Primeiro, porque você precisa saber. E número 2, porque não é nada raro isso acontecer nos nossos dias. Pelo contrário, isso acontece com muita frequência. Pessoas como Marcos, no início do seu ministério, com vontade de servir o Senhor, querem fazer o melhor para Deus, mas estão despreparados. Mas não têm convicção, talvez, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E não conseguem dar continuidade, talvez, àquele primeiro amor. Eu quero, eu vou, mas aí eu abandono, eu retrocedo. Eu quero, eu começo, mas eu não consigo continuar. E eu desanimo e eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o conforto da minha casa. E eu acabo deixando a obra do Senhor, e eu acabo deixando a igreja, abandonando os meus líderes e às vezes frustrado no canto e culpando outras pessoas. Culpando um Paulo, culpando um Barnabé, sendo que na verdade fui eu quem fracassei. Fui eu quem abandonei e não perseverei. E isso muitas vezes é resultado de pessoas imaturas. Pessoas que podiam ter sido um pouco mais aperfeiçoadas, experimentadas antes de serem colocadas na linha de frente. Eu vejo muitas igrejas que a pessoa mal aceitou Jesus, começou a ir nos cultos e dá uns glória a Deus mais forte, eles já estão colocando para desenvolver algum cargo. E aí a pessoa não consegue suportar os ataques, não consegue suportar a própria cobrança do ministério. E o Senhor diz que quem não negar a si mesmo e não segui-lo não é digno dele. Então nós precisamos realmente formar pessoas que tenham maturidade de falar, eu quero, e por mais que eu tenha fracassado, por mais que eu tenha caído, por mais que em algum momento eu fraquejei ali atrás, o meu Deus me viu, o meu Deus me olhou, mas ele não me deixou sozinho. No meio do meu fracasso, ele me levantou, e ele me ajudou, e ele me admoestou, e ele me capacitou, glória a Deus. E ele me fez forte onde eu era fraco. E ele me colocou amor pela palavra, e ele me colocou amor pelo serviço, e ele me deu uma segunda chance. Hoje é noite de eu dizer para você que Deus quer te dar uma segunda chance para você voltar a servi-lo. Se você desanimou, se você entristeceu, se você tá caído num canto aí, meu irmão, afastado da sua igreja, afastado do serviço que ele te chamou para fazer, eu te digo hoje, o Senhor tá te chamando, ó Marcos, para voltar ao serviço dele, para voltar porque ele é fiel. Ele quer, no lugar onde você fracassou, ele quer te chamar e te exaltar porque ele é Deus. E não porque você merece exaltação, mas porque é o nome dele que vai ser exaltado, sabe? O Senhor, ele pode transformar a nossa falta de êxito em alguma coisa, em sucesso para ele. E Deus é perfeito em fazer isso. Ele fez isso na vida de Marcos e eu acho isso tão maravilhoso. Como? Como, pastora Thalita? Olha que tremendo, chega meu coração pular aqui dentro de mim. Abre a sua Bíblia comigo. Em 1 Pedro, no capítulo 5. É um versiculinho assim, tão pequeno, mas cheio de significado. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 13. Como deve ser feito? É uma regra de ouro essa, desde os primórdios da terra. Os mais experientes ensinam os mais novos. Pedro, aí entra Pedro na vida de Marcos. Fez toda a diferença na vida dele. O apóstolo Pedro, escolado, já tinha negado Jesus, já tinha amargado umas tantas com Jesus, já tinha errado quando foi designado para pregar para os gentios e ficou meio em cima do muro, tomou uma carcada também. E aí Pedro aprendeu primeiro, né? E aí ele veio para ensinar Marcos, falou, Marcos, bora lá, meu filho, que eu vou te ensinar. E olha como ele trata Marcos. Versículo 13.
aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. Ele estava se despedindo. Como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ele se refere a Marcos como seu filho. Porque Marcos virou o filho de Pedro na fé. Porque Pedro ensinou Marcos. Ele ensinou tudo o que ele ouviu e viu acerca de Jesus Cristo. Tanto que o Evangelho de Marcos é o relato total de Pedro. Ele ouviu e registrou aquilo que ele ouviu do seu amado pai na fé, Pedro. Portanto, a regra de ouro é que aqueles mais experientes, aqueles que estão na igreja há mais tempo, aqueles que têm mais experiência na palavra, devem ensinar os mais novos. Devem ajudar os mais novos a entender aquilo que Deus tem para a vida deles, a compreender a palavra do Senhor, para que a gente venha evitar os fracassos, para que a gente venha evitar que eles desanimem, que eles queiram retroceder. O problema é que na igreja as pessoas viraram tão egoístas, viraram tão arrogantes, que eles se colocam numa posição de superioridade. E é o inverso. O que sabe mais deve se colocar numa posição de serviço, de ensinar aqueles que estão chegando, de amparar, de verdadeiramente discipular. E aí acontece uma grande mudança na vida de Marcos. Acontece uma grande transformação na vida de Marcos. Aquele menino que retrocedeu, aquele menino que talvez se apavorou, que quis voltar para o conforto da casa, ele muda. Ele é transformado pelo poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo que falou assim, comigo ele não vai andar. Comigo ele não vai andar porque ele foi imaturo. Comigo ele não vai andar porque ele fraquejou. O apóstolo Paulo falou, não, aqui não. Aí, o que acontece? Colossenses, quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim, olha, eu estive aqui preso em Roma e Marcos veio me consolar. Olha, irmãos, glória a Deus! O Senhor transformou a vida de Marcos e ele serviu como consolador para o apóstolo Paulo. Você pensa que ele ficou irado e que ele falou assim, agora o apóstolo Paulo está preso, ele que fique lá, olha só, olha como eu tô. Não, ele falou assim, eu vou lá consolar o servo do Senhor que é o apóstolo Paulo. Ele reconhecia a autoridade de Paulo e ele sabia que ele tinha falhado, mas ele não falou, vou persistir no erro. E nem ele falou, vou mostrar quem eu sou. Não, ele agiu com humildade, com mansidão. E aí, quando o apóstolo Paulo, e eu quero ler com você, escreve a sua última carta, antes de morrer, e ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, o versículo 9 ele fala para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Meu Deus. E aí no versículo 11, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Glória a Deus. O apóstolo Paulo pede para Timóteo trazer Marcos com ele, porque ele era útil para o ministério. Aleluia. Isso é transformação na vida de alguém. Alguém que um dia sucumbiu, alguém que um dia retrocedeu, alguém que um dia fraquejou. Agora ele era útil ao ministério porque ele tinha sido transformado num pregador.
em alguém que influenciava, em alguém que falava de Jesus com propriedade, que sabia o que estava dizendo, porque havia sido ensinado por Pedro, por alguém que era experiente na palavra de Deus, que sabia o que estava dizendo, que não era movido por emoções, mas pelo conhecimento da palavra do Senhor. Ele passou a ser bênção na vida das pessoas, porque ele valorizou a segunda chance que lhe foi dada. Oh, glória! Meu irmão, eu vou encerrando a minha ministração querendo te dizer uma coisa. Quem poderia imaginar que aquele jovem imaturo que falou, olha, eu quero ir embora para casa, seria esse homem que se transformaria em alguém que o apóstolo Paulo, quando está para morrer, fala, traz ele para mim, porque eu quero dar umas recomendações a ele, porque ele me é útil para o ministério e eu quero dar direção para ele. E vem para cá, Timóteo, junto com ele. Lucas já está aqui. Que esse menino ali, que era imaturo, mas se transformou no apóstolo Marcos, que andou após Jesus, que escreveu o Evangelho de Marcos, que está lá no registro, para que todos vejam e saibam que foi o Senhor Deus quem fez isso. Eu deixo para você refletir as seguintes questões. As pessoas que caíram, que fraquejaram em alguma área do ministério, talvez que você conheça, ou da sua própria igreja, as pessoas que fraquejaram, que falharam, como que você tem agido com elas? Você tem dado uma segunda chance ou não? Porque na maioria das vezes nós somos tão duros, achamos que as pessoas têm que ser perfeitas. E eu vou te dizer uma coisa, ninguém é. As pessoas falham, mas ainda bem que naquele momento Barnabé entendeu que precisava dar uma segunda chance para Marcos. Louvado seja Deus, que ele ouviu a voz de Deus. E ele teve temperança naquele momento. E ele resistiu ali no embate com Paulo, que estava sendo radical. Como você tem agido com aqueles que aparentemente fracassaram na obra do Senhor? Você está disposto a dar uma segunda chance? Pense nisso. E quando você falha? Quando você fracassa? Quando você retrocede? Quando você não ouve a voz do Senhor? Quando você não ouve a direção do seu pastor e quer passar por cima dele, atropelando a autoridade do seu pastor? Como que você age? Chuta o balde e quer ir embora para casa? Ou você age como Marcos, numa posição de humildade e fala, não, eu vou agarrar essa segunda chance, eu vou abraçar ela e eu vou dar a volta por cima. Eu vou arregaçar as mangas e eu vou trabalhar, eu vou ouvir, eu vou acolher, eu vou amar o meu Senhor e eu vou dar a volta por cima. Sabe quem ganha? A igreja. Sabe quem ganha? O Evangelho do Senhor. A igreja do Senhor cresce. As pessoas se transformam. Você e eu somos transformados quando nós decidimos dar uma segunda chance para aqueles que falharam e para nós, quando nós falhamos, quando Deus nos dá uma direção e a gente, por algum motivo, ou por imaturidade, a gente acha que não vai conseguir. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem algo para fazer através de você. Ouça a voz dele. E eu te falo, meu irmão, você é útil para o ministério do Senhor. Eu tenho certeza disso. Você é útil para o ministério do Senhor. Vamos junto, que vai dar certo. Ósculo Santo, Deus te abençoe muito, 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 muito. É um prazer enorme estar aqui. E eu espero que possamos ir juntos nessa caminhada, se Deus quiser.
deixe sua curtida, seu comentário é muito importante. Principalmente, compartilhe esse vídeo com alguém. No nome de Jesus.